Olá, meus amigos e amigas, internautas, seguidores, tudo bem? A diferença entre um sonho e um objetivo é a ação. Quando você envelhece, você alcança seus objetivos. O programa de hoje é dedicado ao meu amigo José Maria, o nosso querido Zé Maria, que inclusive é irmão de um outro amigo meu, que é o Tom Pinhão. Zé Maria, que é um comerciante aposentado em Livramento, solidário e amigo de todos em seu círculo de relações pessoais. 3 dedos de prosas todos os dias, de domingo a domingo. Se gostarem, dê o joinha de gostei, faça o triplo C, curtam, comentem, compartilhem. Se não são inscritos, se inscrevam, acesse o sininho para novas lives. Vamos à primeira das 3 prosas de hoje. Antigamente, o trabalho pesado de quebradeira de pedras, trabalhadores em minas e usinas de carvão, áreas de exploração de minerais, além de outras atividades do trabalho braçal, era considerado apenas mais um dia de serviço pesado no trabalho. Pessoas que trabalhavam nesses ambientes eram consideradas pessoas fortes, que pegavam sempre no pesado. Não havia modernidade tecnológica e as ferramentas de trabalho eram mesmo muito pesadas. Mas era normal. Vamos memorizar os tempos duros da exploração de ouro em Serra Pelada, o mais famoso garimpo até os tempos de hoje. O tempo passa, o tempo voa, mas as coisas já não andam tão à toa. Verdade. Hoje, o ambiente de trabalho nem precisa ser o das ferramentas pesadas. Os tempos brabos dos mineradores ainda resistem, mesmo com a criação de leis muito mais pesadas hoje que as pás e marretas do passado. Isto porque o antigo trabalho pesado não pode existir mais. Se insistir em existir, vai ser considerado crime. Como é considerado crime? Tipificado como trabalho de situação análoga à escravatura, sob a justiça e a égide do Ministério do Trabalho e Emprego. É fato. Vamos à prova. 91 trabalhadores foram resgatados por auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego em condições análogas a escravos em 2 pedreiras localizadas em Jacobina, no norte da Bahia. De acordo com a Secretaria de Inspeção do Trabalho, os profissionais foram encontrados exercendo a função de quebradores de pedra do tipo arenito, que são destinadas a calçamentos, especialmente de vias públicas. A denúncia é de que os trabalhadores operavam com ferramentas manuais pesadas em ambiente a céu aberto, expostos diretamente ao sol escaldante, vento e chuva, sem qualquer estrutura mínima de proteção, higiene ou conforto. Segundo o órgão, não havia quaisquer resguardos aos trabalhadores que chegavam a trabalhar de chinelo e com botas perfuradas, além de estar sem óculos para cobrir a região dos olhos, nem proteções auriculares, que é de ouvido, para amenizar o intenso ruído da atividade. Também não havia kit de primeiros socorros e muitos dos trabalhadores apresentavam hematomas e cicatrizes decorrentes de acidentes acontecidos nas pedreiras. Além das condições de trabalho precárias, os trabalhadores não tinham abrigos em condições de descanso após o serviço e precisavam construir ao redor das pedreiras abrigos de pedras cobertos por lonas, com colchões depositados no chão e sem banheiros ou água potável. Nenhum dos trabalhadores foi registrado e todos foram submetidos a um sistema de trabalho exclusivamente para a produção. Eles receberam pelo que produziram, sem quaisquer outras garantias, como 13º salário, férias
descanso remunerado, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, entre outros. No total, foram alcançados pela operação 248 trabalhadores, sendo que 118 estavam sem o registro na carteira de trabalho e previdência social. Pois bem, pela lógica dos fatos apresentados, como diria o meu amigo Bigode, Rábula do mais alto quilate da advocacia livre da OAB, sem o diabo do registro, argumenta que isso é resultado do mundo da frescura normalizada nos dias de hoje e dá como justificativa comprobatória a sensibilidade e leveza do ser humano, o antigo macho. Ele acredita, o Bigode, que o mundo de hoje vive em uma redoma cristalizada de sensibilidade que aflora o íntimo dos seres humanos, tornando os homens afeminados, e que a justiça faz apenas o seu dever em proteger os trabalhadores tão frescos nos dias atuais. Será, Bigode? Vamos à prosa de número 2. Um exemplo que deve ser seguido. Chega de baixarias e obscenidades permitidas. Sancionada a nova lei que proíbe a contratação de artistas com músicas que contenham conteúdo sexual explícito, apologia a crimes ou incentivo ao uso de drogas em eventos custodiados com dinheiro público. A norma sancionada pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis, do União Brasil, foi publicada no Diário Oficial do Município, quarta-feira, 16, e entrou em vigor imediatamente. A responsabilidade pela análise do conteúdo artístico caberá à Secretaria Municipal de Cultura, que também será encarregada de receber e apurar as denúncias feitas por qualquer cidadão sobre apresentações que ocorram em eventos públicos. A iniciativa é de autoria do vereador Alexandre Aleluia, do PL, e foi aprovada pela Câmara de Salvador no final de 2024. A nova legislação tem sido comparada à lei antibaixaria, sancionada já em 2012 pela então deputada estadual Luísa Maia, do PT, que já proíbe, inclusive, o uso de verbas estaduais para contratar artistas com letras que incentivam a violência contra a mulher ou promovam qualquer tipo de discriminação. A medida vale para eventos financiados total ou parcialmente com recursos públicos, inclusive por meio de convênios, parcerias ou patrocínios. Em caso de descumprimento, a banda ou artista poderá ter o pagamento suspenso e ficará impedido de ser contratado pelo município por até 3 anos. A proibição pode ser sequenciada por mais 4 anos, caso haja comprovação da presença de menores de idade nas apresentações. Cabe a todos os prefeitos dos 5.570 municípios, incluído o Distrito Federal Brasília e o Distrito Estadual de Fernando de Noronha, em especial nossos 417 municípios baianos, adotarem essas normas de ordenações às contratações de artistas pervertidos, desrespeitosos, sejam grupos ou bandas famosas. Porque nós não podemos aceitar a perversão como normalidade. Fica aí a dica. Vamos agora à prosa de número 3, a última de hoje. Hoje, sábado, na tradição da cultura popular do Brasil, é o chamado Sábado de Aleluia, ou o dia da queima do Judas, onde a população festeja a malhação de Judas, uma tradição vigente em diversas comunidades católicas e que foi descoberta na América Latina pelos espanhóis e portugueses. É também realizado neste dia em diversos outros países, sempre no Sábado de Aleluia, simbolizando a morte de Judas Iscariotes, o discípulo da base de confiança de Jesus Cristo, que o traiu, o levando à crucificação e morte. Mas, para a Igreja Católica, celebra-se, na verdade, o Sábado Santo,
dia marcado pelo recolhimento, ausência de celebrações e intensa contemplação do mistério pascal. É conhecido como o Dia do Grande Silêncio, convida os fiéis a uma pausa espiritual na qual se revive o luto pela morte de Jesus e se alimenta a esperança da ressurreição. Ao contrário da tradição da queima do Judas, a liturgia convida à fé silenciosa, à espera confiante e à renovação interior. Além disso, o sábado é o único, na verdade, dia do calendário litúrgico em que não se celebra a missa, né? Conforme o missal romano, a igreja permanece junto ao sepulcro do Senhor, meditando sua paixão e morte, sua descida à mansão dos mortos e aguardando em oração e jejum sua ressurreição. Este é o dia, na verdade, em que a igreja vigilante aguarda a aurora da salvação. Isto significa que o silêncio deste dia de sábado, não é vazio. Segundo a homilia anônima do século IV, lida no ofício das leituras, um grande silêncio reina sobre a terra, um grande silêncio e uma grande solidão, porque o rei dorme. A terra estremeceu e silenciou, porque Deus adormeceu segundo a carne e despertou os que dormiram há séculos. O Sábado Santo não ensina, nos ensina, de fato, a não fugir do silêncio. É nesse espaço que a ação de Deus se manifesta de forma mais profunda. O Espírito Santo envelheceu no intervalo entre a morte e a ressurreição, formando o coração humano para acolher a novidade do reino. Por fim, na tradição patrística, o sábado de hoje é um sábado santo e é o momento em que Cristo desce à morada dos mortos para libertar os justos do Antigo Testamento. Se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Romanos 6:8. Se gostaram da live, dê o ok positivo, curta, comentem, compartilhem. Se não for inscrito, se inscrevam. Acesse o sininho para novas lives. Um abraço.